Bom, novamente boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco. Neto, conforme a última nossa reunião de discussão sobre o nosso dissídio desse ano, nós levamos a sua contraproposta com relação a alguns itens que você sugeriu para a nossa Assembleia e aprovamos algumas modificações com relação às sugestões suas e às sugestões nossas. Naqueles itens que a gente ainda quer conversar, quer discutir um pouco, que são aqueles itens importantes aí que nós entendemos importantes na nossa convenção coletiva. O resto a gente vai manter do jeito que está em 2017, sem alterações da convenção anterior até hoje. Então, Neto, nós te enviamos aquela redação final que você recebeu com relação aos itens, tá? Então, vamos item a item, se você permitir. Então, a cláusula 16. Né? Então, a cláusula 16, eu acho que nós já estamos de acordo. Certo. Podendo ou não implementar o programa, que é a única coisa que nós sugerimos na alteração da atual coisa. Então, esse item nós entendemos que está ok. Com relação ao 17, Neto, sua sugestão era R$20 de aumento, né, do auxílio-refeição. Isso. E aceitando deduzir os descontos legais que tinham sugeridos. E mais a correção dos que estão acima, não é isso? Não, você sugeriu isso, mas sugestão de vocês. Nossa posição a gente aceitou deduzir os descontos legais, evidentemente, que não foram na proposta. E nós estamos aumentando, em vez de R$20, nós estamos indo para R$17,85. E isso justifica-se em função do reajuste efetivo, mas aqueles que estão acima nós mantemos o limite de R$17,85. Assistência médica, a gente gostaria de manter esses 5 beneficiários, né, porque a outra alternativa é tirar isso, mas se tirar isso, nós vamos ter problema, porque se a empresa não conseguir fazer o acordo de assistência médica, elas ficarão no limbo, porque não tem acordo, porque não tem condição de fazer, e podem ser até penalizadas por não cumprir a convenção coletiva. Então, por isso que a gente quer manter esses 5 beneficiários em função dessa situação das empresas que não permitem menos do que isso. No parágrafo 1º, Neto, é só para uma questão de... Ainda no 18? Ainda no 18. Nós temos... Está entendido isso aqui, do jeito que está agora, hoje, os empregados abrangidos por essa convenção coletiva poderão colocar dependentes de convênios médicos celebrados pela empresa, esposo ou companheiro, desde convívio maritalmente há mais de 2 anos, e ressalvada a hipótese de já terem assistência médica, hospitalar, odontológica e psicológica contratada por seus respectivos empregadores. Isso aqui, como está debaixo do caput da assistência médica, evidentemente, o ônus é do empregado. Então, só para deixar claro, a gente colocou aqui cuja contribuição financeira será integralmente custeada pelo empregado. Quer dizer, se quiser colocar o benefício, só ressaltando isso para não ter problema, porque algumas empresas podem interpretar alguma coisa diferente, então a gente deixar bem claro que pode ser feito na apólice, desde que a contribuição seja feita pelo empregado. Com relação àquela cláusula 21, nós alteramos nós fizemos uma proposta, né, que eu mandei, apenas nós melhoramos um pouco a redação
porque tinha aquela dúvida sobre se era 70% sobre o salário ou se era por 70% sobre o valor previdenciário. Então a gente colocou o seguinte: a alta média determinada pela Previdência ao empregado afastado por acidente de trabalho, desde que contestada pelo departamento médico que representa a empresa, conforme previsto na lei, e que impede a reintegração imediata ao trabalho, desde que se instaure processo administrativo junto ao INSS para que seja avaliada pela Previdência, implicará por parte da empresa, a título de adiantamento, o valor de 70% do último auxílio previdenciário mensal recebido. Quer dizer, o último auxílio que ele recebeu, 70% daquilo lá, a gente garante, pelo prazo de 90 dias, o adiantamento referente a isso, devendo ser reembolsado pelo empregado à empresa de acordo com os critérios estabelecidos pela empresa, assim como das avaliações que permitam a reintegração. Quer dizer, isso não quer dizer que obrigatoriamente a empresa vai pedir a devolução. Depende da situação e, conversando com o empregado, pode até ser bonificado com esse adiantamento. Aqui, Neto, 27º, aqui nós temos, eu vou deixar por último, porque senão você vai ficar... Você não aceitou, né, nossa contraproposta com relação ao verbo? Não. Não, então, não aceitei. Pois é, então nós vamos refazer isso, uma outra alternativa, mas existe um impasse sério aí. Nós insistimos, Neto, e gostaria que, e, aliás, nós pedimos para o artigo 28, teletrabalho, que seja aceita aquela ponderação que nós fizemos para colocar na convenção, porque essa medida provisória que está lá pode mudar isso, e se tiver aqui na convenção já fica caracterizado que existe a possibilidade de teletrabalho. Eu acho que é importante ter isso aqui dentro da convenção. O viagem a serviço, também a gente pede que você realize essa nossa proposta, já que existe no parágrafo 1º, a gente especifica o que é viagem a serviço e como pode ser remunerado. O 38º Jornada de Trabalho. Então, o que nós estamos propondo no parágrafo 3º, será permitido o trabalho em horário flexível de comum acordo entre o empregado e o empregador, seja a jornada diária não poderá sendo que a jornada diária não poderá ultrapassar. Isso é aquela flexibilidade dentro da jornada, não tem nada a ver com banco de horas. Se ele fizer mais do que 8 horas, vai ser hora extra ou vai ser colocado no banco de horas, independente de qualquer coisa. Só flexibilização dentro da própria dia de trabalho. O cara depois entrar às 10, pode sair mais tarde, mas dentro do procedimento de ajuste entre empregado e empregador, isso. E permitir a jornada de trabalho de regime de escala diferenciada da jornada de 12 horas por 36, que a gente gostaria que estivesse aqui na nossa convenção como automático. Quer dizer, a gente pode utilizar essa alternativa sem necessidade de acordo com uma anuência do CNPD ou coisa parecida. Não é anuência, não, é acordo mesmo. Sim, acordo, pois é, mas nós gostaríamos, já que estamos em acordo, já podemos colocar um dessas jornadas dentro do acordo. Não é anuência, não é acordo. Tá certo. Do banco de horas, Neto, a gente ainda, em função, evidentemente, da situação, tá, a gente está insistindo um pouco na possibilidade de diminuir esses percentuais do banco de horas aí, no parágrafo 1º de 75 passar para 50 e no parágrafo e as horas acima de 120 passar por 75 horas. É uma solicitação, acho que vamos conversar um pouco sobre isso aqui, mas a gente gostaria eventualmente de melhorar isso. No caso das faltas, no parágrafo 3º aqui, a gente quer justificar o problema dos atrasos justificados que muitas vezes acontece. Então nós fizemos uma redação da seguinte forma: as faltas, assim como os atrasos justificados, poderão ser descontados conforme legislação aplicável ou dependendo de aprovação do empregador, compensadas as horas do banco de horas mediante solicitação do empregado. Quer dizer, mediante solicitação do empregado, nós podemos compensar ou não
os atrasos injustificados ou falta injustificada. O que é falta injustificada? São as faltas que a pessoa está comprometida em fazer determinadas coisas, não falta, não justifica, como está no banco de horas, então fica por isso mesmo. O que a gente gostaria, se fosse alguma coisa, penalidade dentro da lei, a gente pode eventualmente discutir, já penalizar isso conforme a lei. O que a gente gostaria aqui, inclusive mediante solicitação do empregado, a gente pode compensar isso dependendo da aprovação, como discussão com o empregado, com a participação do empregado nesse procedimento. Nós não estamos simplesmente colocando uma decisão unilateral. A 44, férias individuais e coletivas, nós acordamos já, você concordou com aquela proporcionalidade? Com a ideia, mas não com a redação que você está propondo. Bom, então, aliás, eu não sei porque que vocês colocaram a redação do parágrafo 3º, que já foi, inclusive, objeto de ter sido suprimido pela lei. É faculdade ao empregado, inclusive a maioria maior de 50 anos, isso, desde que já não foi suprimido pela lei. Qual lei? Qual é a lei 13.467. Ela lá no seu artigo final, assim, ela tira aqueles artigos que era justamente a questão das férias. Quando ele liberou, ele tira do 18,50, ele tira a coisa. Se você olhar a lei 13.467, já tirou fora isso aí. Os acima de 50 anos? É. Bom, vamos analisar o parágrafo 2º, então gostaria, se possível, de fazer uma contraproposta sobre a redação disso. Isso. Os atestados médicos, a 46, o que a gente colocou aqui é que as empresas poderão estipular, o parágrafo 3º, por meio de documento interno, os prazos e formas de apresentação do atestado médico, para não ficar totalmente aberto. A pessoa pode entregar no atestado médico, às vezes fica... Tem casos até de meses, o cara não apresentar atestado médico. Desconte? Desconta no mês, bota lá que desconto. Pois é, mas ou ele apresenta ou ele é descontado, acabou. Se passou 30 dias, é brincadeira. Bom, então podemos colocar, passou 30 dias, a gente desconta. Isso já está dito em todo lugar, essa é a lei. Aqui a gente precisa colocar que estipula critérios. Não, as empresas não vão estipular critério. Quer estipular o critério, vou estipular o critério nós aqui. Tá bom, só então, começar é para isso. Então pode colocar uma alternativa. Pelo que eu estou vendo, a nossa convenção vai ficar bem mais enxuta. Tá bom. Nós não vamos ter uma série de coisas que tínhamos. Ótimo. Podemos colocar isso aqui, então, num prazo. Vamos estudar um prazo para definir isso aí. Tá? O 55, representante dos empregados da empresa, Neto, nós estamos colocando isso como até uma alternativa de ter apenas um representante Você em cada empresa. Não me dá 5, por que eu quero um? Não, mas o representante da empresa, não delegado. Não, a comissão de empregado, a lei dá variando em função do número de empregados que a empresa tenha. Não, mas... Por que eu vou pegar o mínimo de você aqui? Pô, para com isso, Luiz. Não, tudo bem, ali dá 3. Pode abrir aqui, abre a lei aí, pode ler o que ela diz sobre isso. Pô. Ela diz que já tem isso. Não. Dá 3? Dá 3. Se ela já dá 3, olha, não sei se é essa que está aí nesse aí, não. Está aqui. A diferença é que agora a única coisa que tirou daí, que nós vamos coordenar brincadeiras. A lei já dá 3, por que eu vou reduzir? O que você está dando em contrapartida para eu te dar isso aqui? Não, é uma simplificação até para você. Não é simplificação para mim, não. Você onde eu tenho direito, você tira. Onde eu quero pôr, você não põe, pô. Tudo bem. Então vamos adiante. Vamos lá. Vamos adiante. Diz a lei o seguinte, só vou ler a lei. A comissão será composta nas empresas com mais de 200 funcionários, até 3.000, empregado, no máximo 3 membros. Isso, você quer um. Eu quero um. Tá melhor que a lei. É isso que você está fazendo realmente aquilo que diz, falou da flexibilização, é para reduzir. Veja bem. Quer dizer, você fala assim, vamos dizer, quem tem até 3.000 são 5, porque eu acho importante se organizar seus trabalhadores. Não, mas é reduzir. Não, veja bem. E não dá nada em troca. Não, isso aqui não é... Aqui, não, Neto, isso aqui, veja bem, não tem implicação do sindicato. Isso, comissão... Claro que tem. Pode pegar 808, cara. Não foi a grande mudança do 808, foi voltar o sindicato a negociar. É como a PLR. Esse representante, não. Claro, nós que vamos coordenar a eleição. Pode olhar lá, que é isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Contribuição patronal, aquela nossa, que você aí
E as cláusulas inexistentes que você sugeriu, certo, aceitamos colocar a cláusula das verbas trabalhistas da seguinte forma: modificamos um pouco o texto. Qual verba trabalhista que você está falando? Das verbas, de quitação anual de verbas. Quitação anual de verbas, aquela. Então, sobre a quitação anual, a gente fez a seguinte redação: a quitação anual de verbas trabalhistas que tenham sido regulamentadas, pago ao trabalhador a que se refere o artigo 507B, Consolidação da Lei do Trabalho, será certificado pelo SINDPD. Parágrafo 1º. O pedido de certidão e quitação será dirigido ao sindicato acompanhando os recibos de pagamentos, salários e remunerações no período dos registros da jornada de trabalho cumprida pelo empregador, se aplicável aos comprovantes de recolhimento de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e do FGTS depositado. Parágrafo 2º. O SINDPD terá local e pessoal habilitado para certificar as quitações anual de verbas trabalhistas na sede ou nas delegacias regionais. Parágrafo 3º. O SINDPD disponibilizará um link pelo qual as empresas poderão agendar pedido de certidão de quitação anual de verbas trabalhistas. Você pulou o terceiro, só por isso? Eu tirei, estou te falando aquilo que a gente está sugerindo. Não, você tirou do... Parágrafo 4º. A emissão do certificado de quitação será pago pelas empresas conforme tabela abaixo. De 0 a 50, isso é uma sugestão de tabela, R$40 por empregado quitado, de 51 a 200 empregados, R$35 por empregado quitado, de 201 mil empregados, R$30 por empregado quitado, e acima de 1.000 empregados, R$25 por empregado quitado. Essa é uma sugestão nossa de tabela e a redação dessa cláusula que será colocada. A eficiência liberatória da quitação das verbas trabalhistas, parágrafo 5º, abrangerá os títulos expressamente discriminados. Então, aquilo que você vai liberar aquilo que foi definido expressamente no processo. Na proteção para trabalhador gestante, a gente aceitou também, dizendo o seguinte: as empresas dispensarão as suas trabalhadoras em estado de gestação e lactante tratamento humano e rígido, evitando que se exponha a situações de ambientes insalubres e perigosos. Esse é o nosso texto, contrapartida do texto. Não quer citar as convenções. Não quer citar as convenções. Porque o que justifica isso são as convenções. Mas a gente colocando isso aqui já vira lei, então a gente faz isso. Então, Neto, com relação a esses itens, agora são os dois itens que a gente também fez uma consideração e o reajuste. Em relação ao reajuste, nós estamos oferecendo o reajuste de 1,9, contrapartida do 3,8 seu. E com relação às homologações, Neto, eu acho que aqui nós temos um impasse que nós mudamos o recomenda-se e colocamos que fica facultado às empresas efetuar as homologações do SINDPD e a rescisão de contrato de trabalho dos empregados abrangidos por essa convenção coletiva com mais de 1 ano de serviço, a qual terá local pessoal habilitado a efetuar as homologações. Nós não vamos entrar em termos de valor que se vai cobrar pelas homologações, outra coisa. Simplesmente nós queremos facultar as empresas a efetuarem ou não essa homologação junto ao SINDPD. Então, esse é o nosso contraproposta, aquilo que você nos colocou, e estamos às ordens aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu acho que dá para falar sobre os termos que você quiser, e depois vou ter que fazer uma conversa sobre a questão do índice, mas aqui interna entre nós. Se você quiser conversar entre vocês, depois nos chamarem. Talvez seja melhor, até para eu dar uma ouvida aqui nos companheiros, para ver o que eles estão vendo aqui, porque eu já tenho uma série de propostas que quero fazer aqui para a gente ver se fecha o acordo. Tá bom. É o seguinte, negociação, a comissão laboral entende que é aproximação sucessiva, não é isso? Nós estamos fazendo um processo inverso aqui de distanciamento sucessivo. Vou começar fazendo uma intervenção, aí vou fazer umas respostas a vocês,
e a gente vê o que fazemos, se vocês param e vão discutir, ou a gente já vai para dia 30. Na Constituição, por isso que eu falei que precisava trazer a Constituição, parece que no artigo 8º, por exemplo, que é o artigo que rege toda a organização sindical, tem um item aqui dentro, né, que nós achamos que é o inciso 6º do artigo 8º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Ponto. E aí, quando você vai também nos direitos sociais ou nos direitos individuais, né, você também vai encontrar aqui que o papel do sindicato na negociação, na representação dos trabalhadores. Aliás, o inciso 8º, o artigo 8º, que está dito aqui que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Todas as coisas que levavam à negociação que tínhamos na convenção coletiva, vocês estão tirando fora. Isso nós não vamos aceitar. Então, me diz quais? Vou dizer vários. Você vê, por exemplo, quando você colocou essa questão 12 por 36, já tirou o sindicato disso. Quando você fala da portaria 373 lá, da questão do ponto, do sistema alternativo de ponto, você tira a gente de lá. Então, só para dizer, home office, você tira a gente de lá. Todas as coisas que tínhamos aqui, que podíamos nós, sindicato e empresa, fazermos acordos, vocês estão tirando a gente. Isso nós não vamos aceitar. Então, já começa por aí. Perfeito? Então vamos lá agora com os índices das cláusulas para vocês e as nossas contrapropostas. O 16, por idiosincrasia ou qualquer coisa, vamos aceitar esse podendo ou não implementar o acordo. Mas para nós vale a mesma que está anterior, se for o caso. O 17, que é vale refeição, nós mantemos a nossa redação anterior da CCT e vamos ver qual é a correção do valor. A 18, nós não aceitamos essa mudança que vocês propõem, até porque vocês colocam coisas, não dizem que colocam, mas escrevem. A questão, sem prejuízo da coparticipação, fator moderador da lei. Você está mudando 100%, além de mudar, excluir as empresas com até 5 beneficiários, você também coloca a coparticipação. E aí, explicita que é financeira. Isso a gente nunca discutiu isso com vocês e sempre entendeu que quando isso aqui é para o empregado, seus agregados, dependentes, quem paga é o trabalhador. Perfeito? Nós estamos só explicitando. Não, tudo bem, mas nós mantemos a cláusula anterior. Não, nós recusamos e mantemos a cláusula anterior. Essa palavra, inclusive contribuição, não seria problema para nós. 21ª, complementação do auxílio 200. Nós recusamos esse parágrafo que vocês estão propondo para nós, não precisamos dele. Homologações. Para nós, ou homologa ou não homologa no sindicato. Também podemos arrancar fora da convenção coletiva, não tem problema nenhum. Só que também já avisamos, não tendo homologação, não tem aquela da quitação. Porque eu não tenho como manter estrutura para uma coisa ou para outra. Eu quero ter a estrutura para as duas coisas. Então, desculpe, então você pode tirar essa cláusula da homologação? Pode tirar a homologação. Ou faz do sindicato ou arranca fora. Fica na lei. Fica na lei. E aí nós vamos fazer aquilo que nós avisamos. Nós vamos orientar todos os trabalhadores, vamos mover ação de trabalho contra todas as empresas, com todas as homologações. Vamos trabalhar desse jeito. Eu acho que assim a gente vai falar. Não tem negócio de facultar. E aquilo que você tem que homologar comigo, não vamos homologar mais. Não tem quitação anual. Termo de quitação anual não tem. Nós não vamos fazer. Porque eu não vou montar estrutura só para atender o interesse da empresa. Eu tenho que entender o interesse dos trabalhadores. Ou nós fazemos desse jeito, ou não fazemos. Então, agora, se eu tenho uma estrutura de homologação, eu tenho estrutura para fazer a tal da quitação anual. Então eu mantenho as duas. Eu não vou fazer, olha, vamos fazer aqui, ao longo de cada tempo, nós vamos montar uma estrutura para atender as empresas. Não, então a gente não faz as duas coisas. Então, para nós, a homologação ou mantém a cláusula do jeito que a gente quer, ou tira as duas. Podemos discutir de tirar as duas. Teletrabalho, mantemos CCT também. Não vamos discutir, porque até... Isso aqui também não aceito. Não aceitamos a proposta, mantemos CCT. Viagem a serviço. Eu estou impressionado com a criatividade de vocês. Tem discutido. Vocês estão misturando o que horas itinere, que é ir ao trabalho, como prestar serviço ao trabalho. Quer dizer, isso aqui é sobre horas itinerantes. Nós não aceitamos parar e mantemos a nossa proposta do 28, que temos lá, a da 36, que é a viagem a serviço.
Preferimos manter atual. Jornada de trabalho, manter um atual também. Banco de horas, ou mantém o que tem na CCT, ou podemos arrancar o banco de horas também da convenção coletiva. Vamos pagar hora extra todos os meses, acabou. Mantemos lá as horas extras que a gente já tem lá marcado. Porque vocês, inclusive, querem fazer aqui, além de ter prazo de 120 dias, que são 4 meses, para pagar a hora extra, vocês querem diminuir o valor que está hoje da convenção coletiva. Nós tiramos os 6 meses. Não, mas você está reduzindo o valor para 50%. Se você ler a convenção, é 75 e 100. Sim. Depois de 6 meses, a hora extra guardadinha lá dentro. Então você está pedindo para voltar isso aqui 75 Eu estou pedindo dizer o seguinte, ou mantém a convenção do jeito que está, ou tira fora isso aqui e vocês vão pagar as horas extras todo mês. Fica mais fácil e mais líquido. A gente tem enfrentado muita gente contrária ao banco de horas. Atual ou tira. Isso. Férias individuais coletivas. Aqui, vocês tiraram 2 coisas daqui. Né? Tiraram a questão da negociação coletiva das férias coletivas. Estou dizendo que vocês estão tirando tudo que é negociação do sindicato com as empresas, vocês querem tirar fora. E transformar o seguinte, a empresa faz o que quer. Desculpe, qual é o parágrafo aqui que você está dizendo? É a cláusula número 44, vocês tiraram o parágrafo da cláusula 44, vocês tiraram o parágrafo da negociação das férias coletivas. Perfeito? Que negociaríamos com os sindicatos. Mas aí... Esses 50 anos a gente viu, podemos que tirar. Realmente não existe. Pode tirar, já está na lei, já foi revogado. Você só tira, inclusive, o limite de 50 anos, não é isso? Desde que não se confirme. Esse aqui, tá bom? Então precisa incluir o parágrafo lá. Qual é o parágrafo? O parágrafo... Parágrafo 2º da atual, ou seja, na vigência da convenção coletiva, as empresas só consideram férias coletivas mediante acordo com os trabalhadores e o CIDPD. Mantém isso aí. Tá? Você quer que mantenha isso? Queremos. A nossa coisa é voltar anterior e acertar o que você quer acertar aqui dentro. Tá, okay. E aí, achamos que podemos fazer a questão da estabilidade proporcional. Tá. Atestado médico, a gente tem uma contraproposta. 3 dias após o retorno. 3 dias. A gente quer discutir se é dia útil. Prazo. É um prazo, 3 dias após o retorno. Eu voltei a trabalhar, tenho 3 dias para entregar o atestado, após o retorno. Não é, olha, se eu ficar 15 dias, não vai esperar eu voltar, porque eu não tenho como ficar preocupado com isso. Aí só quer ver se são úteis ou ocorridos aqui, em função da coisa. Representante da empresa, vocês não queremos saber disso. Tá, ok. Na quitação anual trabalhista, é aquilo que eu falei, A e B, e também, aí quem vai determinar a cobrança somos nós que vamos fazer lá. Se quiser fazer aqui, a gente pode até negociar um valor menor, mas o valor vai ser unitário para todas as empresas. Do trabalho gestante, é outra coisa que eu quero que vocês levem em consideração, que ambas as duas, como diz lá em Sorocaba, né, brincando, convenções da OIT são convenções que nós somos signatários dela. Quando a gente cita aqui é como referencial. Nós somos, o Brasil é signatário da Convenção 102 da OIT. Se eu botei aqui, não gera nenhuma obrigação a mais a você, é o que regrou essa questão. Por isso que ela se tornou inconstitucional e tem mudanças já na própria MP 808. Bom, eu vou ser sincero com você, eu não verifiquei e se essas duas nós somos uma foi em 2009, outra foi em 92. Uma das minhas dúvidas é que nós tinha uma das convenções que nós não assinamos. Não, 2009 e 92, as duas. A 102 me parece sim, a outra não sei se 92 foi a 155 e a 102 de 2009. 155 foi assinada? Foi em 92. Bom, verificamos. Se existe assinado, acho que não tem problema. Não, se for assinado não tem problema, tem que seguir. Além disso, então aqui, mais ou menos ok. Aqui nem coisa. Isso a gente teve isso naquela discussão de gênero e raça também, quando a gente falava da 111, todo mundo, o que é isso? É uma convenção internacional da OIT que o Brasil é signatário, só isso. Não tem nada de anormal nisso. Não, se nós somos signatários, não tem problema. Então, homologação facultado não, quitação anual, está amarrado com a homologação. Perfeito? Gestão de outra, que reajuste. Mais uma vez, vocês não chegaram sequer ao índice da inflação, que é 2,07. Já está defasado o 2,07 em relação a tudo e todos, e vocês não chegam sequer ao 2,07 para começar a conversa. E ficam nessa. Então, a gente também faz uma contraproposta de 3,67. 3,67 é a nossa contraproposta. E queremos discutir que
Podemos até fazer uma cláusula genérica, arranca todas as coisas, que as coisas que envolvem negociação coletiva, seja trabalho intermitente, todas aquelas coisas que a gente falou aqui, precisa passar por acordo entre o sindicato de trabalhadores e a empresa e com a anuência do sindicato patronal. Eu sempre defendi isso e você sabe disso. Agora, não dá, vocês não dão resposta sobre trabalho intermitente, a gente está dizendo sobre trabalho intermitente, que é outra coisa que pode querer jogar na precarização. A gente fez uma proposta aqui. Aliás, a gente faz proposta, a gente estuda, é reembolso de quilometragem, a gente estuda, faz proposta. E aí fica sempre assim, a empresa faça como ela achar melhor. Porque você tem um parâmetro mínimo, é parâmetro mínimo. Para isso que tem uma convenção coletiva. Então, essas seriam as nossas visões, sem contar que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As cláusulas que a gente não queria mudar, a gente não quer mudar. A gente já apresentou todas essas cláusulas aqui. Não discutimos nenhum índice, nem valor de piso, nem quais são os pisos. O piso nosso o reajuste, seria um índice. O reembolso de quilometragem, vocês... O piso seria ajustado pelo índice. É uma tristeza, né? A hora extraordinária mantém da categoria, o que tem hoje. O vale-refeição também não fala sobre isso. O auxílio creche, vocês não mexem mais nele. Cumprir o auxílio previdenciário, a gente abriu mão dessa, até a pedida nossa pela fonte. A homologação para nós tem que ser obrigatória para fazer no sindicato. Home office tem que fazer um acordo com o sindicato. A garantia de gestante e adotante 180 dias, a licença maternidade vocês nem deram resposta, ou seja, significa não. Na causa de prestação de serviço, a gente quer melhorar alguma coisa, ou até para ajudar. Uma proposta. Nós não aceitamos a proposta que vocês fizeram. Porque ela, na verdade, melhorar a proposta, então? Não, eu apresento para vocês olharem a que a gente fez. Então nós vamos rever a nossa. Vê aqui a 37ª. Vamos rever a nossa, então. Na verdade, aqui a gente tem... Não, mas a gente pôs exatamente porque não tem mais... uma série de coisas. Tem no CA 331 que não tem mais validade, então tem umas coisas que não precisa. A gente acha que arrancou ele fora daqui. Não, está aí. Deixa eu ver aqui, as empresas... 15%... Eu não sei, eu acho que eu não tenho 331 aqui. Eu acho que tinha na nossa convenção coletiva. Na nossa convenção. Não, mas eu fiz uma proposta, que vocês não leram. Não, eu vi, mas nós vimos a proposta. Por isso que nós tiramos 331, então com isso... Não, vocês não tiraram 331, vocês fizeram uma redação que, na verdade... Então, mas tiramos acontece 331. Com a Prodesc, que nós vamos agora entrar com uma ação contra a Prodesc, porque ela está contratando uma empresa que não é de TI para trabalhar lá dentro, para prestar serviço de TI. E aí como é que vocês que prestam serviço, que poderiam estar disputando esse trabalho, não podem disputar porque ele está contratando por TI? Foi assim que aconteceu com o Pedro Paulo na Polícia Federal. Quer dizer, essas coisas que nós queremos garantir, essa é a diferença dessa cláusula aqui em relação a tudo e todos. Sabe? Então... Tá bem, nós vamos rever essa cláusula. Jornada de trabalho, a gente mantém a cláusula, compensação de falta de atraso, ou mantemos o mesmo banco, a negociação não avança mesmo, ausências legais, não tem problema, férias individuais, a gente aqui, a mudança que a gente está propondo é que ela fosse feita, podemos aceitar essa coisa dita proporcional ao descanso. Então o trabalhador não ele vai saber que se ele sair fracionado, ele terá direito às férias, está falando. Isso, férias individuais. A coletiva é esse artigo que vocês jogaram fora aqui. O coletivo a gente vai dar uma olhada. Tá, parágrafo 2º. Na contribuição assistencial, veja você, tem empresa da base que nem esperou a nossa coisa, viu aqui o que a gente discutiu sobre contribuição, tanto sindical como assistencial, que está soltando informação para os trabalhadores para eles poderem mandarem carta de autorização ao desconto. Quer dizer, além de tudo isso, a gente vai ter que mover uma ação de crime contra a organização sindical, que você combina uma coisa na mesa, acordado sobre legislado, mais a legislação, mais até agora o que o Conselho Federal da OAB está fazendo em relação ao próprio 119, que nós já passamos, e é bom essa empresa saber que nós já fomos julgados em cima do 119. Por isso é bom fechar o acordo, porque assim aí sim você pode entrar. Não tem problema com isso, Luiz. Não é esse que vai pegar nós. A gente só fecha acordo se for bom para os trabalhadores. O resto é decorrência disso. É bom para os trabalhadores. Se não for bom, não é por causa da contribuição do sindicato que eu vou fechar acordo, não. Não, mas aí não. Discordo com você que só ser bom para o trabalhador, tem que ser bom para as duas. Tá bom, seja bom para patrões e empregados, tá bom? Regre o mercado, mas não será por causa das contribuições ao sindicato. Isso jamais, você sabe disso que nós faríamos. Jamais será colocado na mesa de discussão. Se fizer isso, não faz aquilo.
Porque aí seria outro aspecto de bolsa negociação. de estudo não viu, trabalho intermitente não respondeu, da gestante fez, dia do profissional de TI não deu, o Vale Cultura não falou, a contribuição profissional, isso já foi aceito. O quinquênio também não. Ou seja, inverter um pouco essa lógica. Bom, dá uma olhada nas contrapropostas que a gente prefere manter. Esses itens aí a gente vai dar uma olhada. Ou qualquer coisa, vamos ver. Não fechamos acordo e paciência. Vamos ver quem é que desempata esse jogo aqui. Só com relação, Neto, se me permitir, essa proposta com relação ao termo da decisão tomada em Assembleia, primeiro tem as datas aqui, me parece que, acho que ambas as edições de 25 de outubro, os editais publicados em 2016, acho que houve um problema. Foi em 2016. Essa daqui foi em 2016. Foram todas as assembleias em novembro e dezembro. Não foi. 17, desculpa. Aqui está 16, por isso que eu estou falando. Desculpa. Doutor, pode corrigir que é 17, tá bom? Por isso que eu estava lembrando aqui que era... 18, novembro de 2018. Não, tudo é 2017. Está errado os dois? Vou olhar. Não, Sorocaba edições de novembro de 2018, é de 17. Tudo 17. Zero. Tá ok, tudo bem. Não, só para... E aqui no parágrafo 2º, Neto... Não, a gente tem aqui também, obrigado. Tá bom, a gente acerta isso, mas foram todas feitas em 2017. Não, acho que o prazo de 10 dias é 18, né? Não, nas assembleias, publicação 25 de novembro de 2017. Perfeito, isso é na hora de fazer a redação, a gente acerta as datas. E se quiser, a gente anexa e pode anexar, inclusive, no processo. Não, apenas lembrar, porque se for registrado lá no coisa, pode questionar. Não, a gente vai colocar corretamente. Tá, só as revisões tem que fazer uma revisão pente fino aí depois. Pente fino dessas coisas. Tudo bem, Neto. Recebemos o recado das suas sugestões com relação a... Nós não temos condição de agora, a comissão não tem poderes para isso, mas a gente vai tentar ver na Assembleia fazer essas alterações e procurar melhorar essas redações e alterações que a gente tem, que você colocou, certo? Perfeito. Agora, o intuito nosso, volto a insistir, do mesmo jeito que você tem o intuito de que tem que ter uma parceria, que o sindicato jamais vai fazer uma pressão em cima de alguma empresa ou coisa parecida, também da nossa parte não é tirar todo o poder do sindicato. Eu acho que essa visão também sua é um pouco, para mim, um pouco tanto quanto exagerada. Criamos então uma salvaguarda, uma cláusula genérica, pode tirar todas as coisas assim, as coisas relativas a isso, aquilo outro, serão discutidas no sindicato patronal, sindicato de trabalhadores e empresas. Nós já temos essa comissão exatamente para isso, para tirar as dúvidas. Não, aí é para tirar dúvida da execução da convenção. Da convenção. Da execução, mas não assim tem nada mesmo, a ver. Mas até se você quiser mudar a alteração, que precisa de alguma necessidade de mudança de alguma coisa... Não, aí é a reabertura de negociação, é outra coisa. Sim, a reabertura de negociação, mas pode ser feita através até de uma mesa de conciliação. Mas aí a conciliação é com a empresa. Tá bom, não é com a empresa entre sindicatos, é a reabertura de negociação. Não é genérico, mas é com a empresa. Isso. Tá bom, vamos lá conversar novamente isso, mas a gente gostaria de manter essa reunião do dia 30. Dia 30, 15 horas? Vamos colocar 2h30? 2h30, vamos ser mais. Meia hora antes, porque como são menos itens para ser discutido, a gente tem uma chance de discutir mais rápida na Assembleia. Então 2h30 aqui, tá se você estiver de acordo. Tá perfeito. Tá?